Boa tarde, Dono Ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que vocês estejam todos bem. Bem, na nossa aula de hoje vai ser uma revisão dos conteúdos que nós escolhemos para a nossa avaliação. Da aula passada não teve atividade porque o conteúdo ele não terminou. Ele só vai terminar na nossa aula próxima, depois da nossa avaliação. Ok? Então, nós vamos começar no nosso primeiro conteúdo de revisão, que é o domingo, um dia especial. Todos os dias eles são especiais para nós, né? Principalmente os últimos que nós estamos vivendo, né? São muitos especiais, todos eles, a cada minuto, a cada segundo que nós vivemos, são muito especiais e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Tantos problemas que nós enfrentamos, né, nesses dias a dias, dificuldades, mas somos privilegiados por estarmos aqui tendo essa oportunidade, né? Então, todos os dias eles são especiais. Mas se destaca aqui o domingo. Por que se destaca o domingo? Né? Porque nós vimos que o domingo ele é separado, diferenciado. Isso acontece desde o princípio da nossa criação, né? Então, o domingo ele foi separado, criado, separado, realmente chamado um dia especial, porque é o dia em que algumas pessoas, algumas religiões, tiram, né? Para agradar, ou seja, para agradecer a Deus, para cultuar a Deus, para servi-lo, né? Como forma de gratidão pela semana que ele teve, pelos dias que ele teve. Então, o domingo ele é considerado separado realmente para isto, para sermos gratos, né? Agradecer. Então, antigamente no domingo os cristãos não trabalhavam. Era pecado trabalhar nesse dia consagrado ao Senhor. Hoje, devido à complexidade da vida das cidades, como seus supermercados, shoppings e tantos outros, centros comerciais e de diversão abertos todos os dias da semana, muita gente tem de trabalhar aos domingos. E assim perdeu-se bastante a guarda do domingo como dia delicado ou dedicado a Deus. Então, isso mudou, né? Essa concepção ela mudou devido aos trabalhos que hoje são realizados dia de domingo. Mas ainda existem, né, pessoas que fazem esse momento especial, maravilhoso, que é da separação do domingo. Realmente mudou-se essa questão do trabalho. Nós observamos, principalmente nas grandes cidades, a forma de como as pessoas trabalham, né, dia após dia, sem fazer esta diferença entre o domingo dos demais dias da semana. Então, continua como se fosse uma semana normal, né, de trabalho para todos. Aliás, para muitos. Podemos dizer que o domingo ou o sábado, para algumas igrejas, é o dia especial para rezar, refletir, ler a Bíblia ou outros livros sagrados, além, é claro, do lazer. Então, algumas pessoas fazem essa separação, fazem esse momento entre o sábado e o domingo, né? São 2 dias que algumas religiões escolhem para fazer o seu dia diferente de agradecimento para Deus. Alimentando a águia, ninguém se realiza, ninguém consegue ser feliz, só satisfazendo as necessidades do dia a dia. Infelizmente, muita gente não cultiva a águia, não alimenta. Só pensa em possuir coisas, em exibir bens, em aparecer, em comprar artigos caros e raros, em cuidar exageradamente do corpo, sem o risco mesmo à custa dos outros. Em ser rico mesmo à custa dos outros. Os domingos ou os sábados, em geral, são gastos consumidos ou diante da televisão, vendo programas destinados a extorquir dinheiro dos telespectadores, incentivando-os a consumir sempre mais, mostrando-lhes violência e exaltando valores materiais. O que fala sobre a parte da águia, né? Que muitas das pessoas
só satisfazem a necessidade do dia a dia, só olha realmente para aquilo que elas precisam, né? Que elas necessitam realmente do dia a dia. Então, muitos fazem isso de uma forma diferenciada. Uns cuidam exageradamente de um lado, né? E esquece do outro. Ele foca em relação ao corpo como exagero, onde algumas pessoas dão esse cuidado exagerado em relação ao seu corpo, deixando de fora a parte melhor, que é a parte do seu lado psicológico, que é o que mais nós precisamos, né, de cuidar nos últimos dias, realmente. Então, quando se faz esse cuidado exagerado voltado para o corpo, acaba esquecendo a parte mais principal, que é o nosso psicológico. Esse sim tem que estar cuidado, preparado todos os dias. O corpo físico, ele é importante ser cuidado, certo? Mas não tão quanto a nossa mente, né? O nosso lado psicológico. Então, muitas pessoas fazem a diversão desse domingo de forma diferenciada, como a gente acabou de ver no texto. Uns cuidam de carros, outros cuidam do corpo, outros consumindo, né? Diretamente ou indiretamente. Alguns vendo programas de televisão, outros vendo programas que fazem que vive de extorquir dinheiro de telespectadores, incentivando dessa forma a consumir, e isso vai acontecer realmente vamos dizer, como é que se diz, através das propagandas, né? A incentivação através da TV, usando meios de comunicação, que é a TV, mostrando as propagandas, os lançamentos, as novidades de algumas mercadorias, produtos, enfim. Exaltando valores, que muita gente se deixa levar por esse lado, tem muita gente que prioriza realmente os valores materiais, dão mais ênfase, né, à questão da vida material do que à vida espiritual. E essas pessoas realmente elas vivem uma vida diferenciada em relação ao consumismo. Então acaba que o domingo dela é reservado somente para isso. É de pesquisas, é de compras, que já alega que na semana não tem tempo, então faz isso no domingo. Então o domingo realmente ele é diversificado, cada pessoa faz o uso dele da forma que acha que é uma forma de lazer para ele naquele dia. Desde o escolher para agradecer a Deus, enfim, até a forma de se extrair ou de consumir, como a gente já viu. Nossos desejos e nossas aspirações vão além. Querem mais, querem voar, sonhar, viajar, conhecer outros mundos, outras montanhas, outros ares. Precisamos descobrir a águia que habita entre ou dentro de nós. Só seremos felizes se alimentarmos com reflexão, ouvindo pessoas sábias, lendo os livros sagrados e outros livros que nos ajudam a ser felizes. Ou seja, os nossos desejos, eles podem ir além, mas eles só acontecem além quando nós descobrimos realmente o que realmente queremos, né? E fazemos isso como a águia. A águia ela fez o tempo todo que ela estava ali no meio das galinhas e que estava habituada a conviver com elas. Mas naquele momento a gente pôde observar na história que ela acionou o seu lado de águia, a sua posição de águia e tomou e voou, né? Fazendo dessa forma, descobrir realmente, despertar realmente a águia que havia adormecido. Então isso fala da inteligência, da capacidade, do interesse, e que todos nós realmente temos que ter, né? Essa águia alimentada dentro da gente. E nós somos felizes quando fazemos isso dessa forma e procuramos alimentar cada vez mais através da nossa reflexão, ouvindo, lendo, né? Nós estamos cultivando o lado da águia dentro de cada um de nós. O próximo parágrafo, a harmonia da vida. Após 6 dias de trabalho, vem um dia de descanso e repouso, para se cultivar as relações orantes com Deus.
É no sétimo dia que se harmonizam as tensões entre trabalho e oração, entre luta e contemplação. O tempo livre é o motor para a nova semana de trabalho. O dia de descanso ilumina e fortalece a nova semana. Porém, só o amor do sétimo ao trabalho é a festa. Só o amor é capaz de criar relações fraternas com Deus e com a comunidade e com a natureza. Uma pequena leitura, para reflexão, onde ele fala a harmonia da vida. Jesus, após o sexto dia de trabalho, realmente no sétimo dia ele descansou, Então, nós nesse momento, nós fazemos depois da nossa semana de trabalho, ao descansar é realmente cultivando essa relação com Deus, é esse momento o qual nós tiramos. Que nem todo mundo faz isso, Isso não é, vamos dizer, costume de hábito para todas as pessoas. Cada um faz isso diferenciado da forma que achar melhor. Que não precisa ser também exatamente ao domingo, devido à ocupação que muitos já têm. Certo? Então, nós vamos para o nosso próximo assunto, que é de corpo e alma. O assunto de corpo e alma fala sobre realmente que nós, seres humanos, temos as duas coisas, Somos corpo e alma ao mesmo tempo. E que os dois, eles precisam ser cuidados. Nós não precisamos ou não devemos olhar mais para um e menos para o outro. O que diz o texto? Embora se costume dizer tenho um corpo, o mais correto seria falar eu sou o corpo. Por quê? Porque o ser humano é uma unidade construída de corpo e alma. Não é um composto de corpo e alma distinto e independentes. Ele é um só. Uma estrutura só contendo os dois, Então, do mesmo modo, não se deveria dizer eu tenho alma, pois o eu já é corpo e alma. Então, esse texto ele fala realmente dos cuidados que nós devemos ter realmente com o nosso corpo e com a nossa alma. Quando nós valorizamos um a mais do que o outro, vai deixar a desejar em determinada área. E o certo é haver esse equilíbrio, Para que nós tenhamos esse controle entre os dois. No caso, em valorizar os dois, se nós tivéssemos que separar um para valorizar, ainda seria mais a alma. Porque essa sim, ela estando bem, nós sabemos que todo o restante do físico, do corpo físico estaria bem. Mas o certo é cuidar dos dois. A concepção do ser humano como composto de corpo e alma, distintos e independentes, se chama dualismo. O dualismo tem origem em Platão, filósofo grego que viveu de 428 a 447 a.C. Segundo ele, a alma é o elemento principal do corpo humano. O corpo é uma espécie de prisão da alma. Prisão que arrastamos pela vida como um caracol arrasta a concha que o envolve. Realmente, se a gente for observar, tem fundamento as palavras do filósofo, Quando nós observamos que alguém não está bem, vamos dizer espiritualmente, que ele não tem uma paz dentro de si, que ele não tem uma paz interior, o seu corpo ele vai deixar transparecer esse momento. Então, quando ele está inquieto, quando ele está insatisfeito, quando ele está preocupado, quando ele realmente não está bem psicologicamente, emocionalmente, nós observamos que isso vai refletir no corpo físico. Não tem como, Poucas pessoas conseguem disfarçar num momento como esse. Se o corpo é um empecilho para a alma, conforme o filósofo pensava, então tudo que se relaciona ao corpo deve ser evitado, ou no máximo tolerado. Isso fez muita gente sacrificar os legítimos prazeres nos sentidos considerados nocivos à perfeição espiritual. Não é para exagerar, nós observamos isso, A palavra mesmo diz que tudo é com decência e ordem. Então, nesse caso aqui, nós não podemos realmente exagerar de um lado, nem no corpo e nem nos cuidados da alma, porque tudo em excesso não é bom. Tudo em excesso vai causar danos. Então, quando se tem realmente uma vida religiosa voltada até demais, no olhar humano,
nós observamos que isso também não faz bem. Então, muitos vão achar que já é fanatismo. Então, o melhor é haver um certo equilíbrio, né, entre as duas áreas, entre os dois lados. Nada pode ser de mais e também não pode ser de menos. Tem que haver o controle. O dualismo platônico o dualismo platônico teve considerável influência em nossa civilização ocidental. Ainda hoje, muita gente tem dificuldade em aceitar que formamos uma unidade de corpo e alma. Fica mais, concluiu, né, a palavra dele. O dualismo platônico, realmente ele considera essa influência dentro da civilização ocidental até hoje, onde pessoas venham, né, realmente valorizar mais algo do que outro, ou corpo ou alma. Cuidando do corpo, apesar de sermos uma unidade, corpo e alma, e de tudo o que compete um atingir o outro, algumas ações parecem se referir mais a um que ao outro. Por exemplo, praticar esporte, andar, alimentar-se bem e ter posturas corretas ao sentar-se diz mais respeito ao corpo. Ler bons livros ou revistas, refletir, meditar, estudar, dedicar-se aos outros e rezar refere-se mais à alma. Então, tem coisas, né, que nós precisamos cuidar tanto de um lado quanto do outro. O físico tem os seus cuidados necessários que todos nós sabemos. E o religioso também. Então, ambos têm o seu resultado positivo e que precisam ser praticados. Não pode ser demasiados. Ok? Então, vamos lá para o nosso próximo texto, que é falando sobre o corpo de Cristo. Para os cristãos, o corpo tem um significado especial. Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnou-se. Isso significa que, numa determinada fase da história, o Filho de Deus assumiu um corpo humano. Então, esse texto, né, o corpo de Cristo, nós observamos que a leitura ele fala que nós somos, né? Corpo de Cristo, somos todos nós. A palavra mesmo diz. Então, para os cristãos, o corpo tem um significado especial. Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnou-se. Isso significa que, numa determinada fase da história, o Filho de Deus assumiu um corpo humano. Nesse texto, nesse parágrafo, no início de toda a história, né, da missão de Jesus, ele realmente teve um corpo humano. Ele teve nessa terra, onde ele teve todas as necessidades que um ser humano tem. Fome, sede, dor, as necessidades todas que nós temos, ele também teve. E João 1,4 diz que o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós. Então já está dizendo de uma forma bem clara que ele esteve entre nós como um ser humano igual nós somos, certo? Ao encarnar-se, ou seja, ao tornar-se humano, Jesus deu dignidade divina ao corpo. Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana. Era plenamente divino e plenamente humana. Ele tinha as duas naturezas, o único ser que teve as duas naturezas, né? Divina e humana. Cristo come e bebe, dorme e passeia, cansa-se e sofre, padece e morre. E quando ressuscita, para não deixar nenhuma dúvida sobre sua realidade corporal, come ainda uma vez com seus discípulos, parte o pão e pede a Tomé que verifique a identidade de seu corpo, glorioso, colocando o dedo em suas chagas. Ele prova ali para os discípulos mais uma vez que ele esteve realmente como um homem, né? No momento em que ele ressuscitou, a primeira refeição que ele fez com os discípulos, antes de subir aos céus. Então, como ele já tinha costume de andar com ele, né? Nos seus ensinamentos, nas sinagogas, o que a gente observa? Que teve Tomé, que ali ele duvidou. Mas como que ele ressuscitou? Será realmente que ele é o Cristo? Ele era um homem? Então, para eles era impossível, né? Um homem na forma física morrer e ressuscitar, igual aconteceu com Cristo. E aí Cristo manda que Tomé façam essa comprovação, tocando em suas chagas, né? Tocando o dedo em suas chagas.
e só daí ele tira a real comprovação de que realmente era Cristo. Então isso provou mais uma vez para eles e para todos nós que realmente ele esteve aqui nessa terra como homem. Lendo os evangelhos, percebe-se que Jesus era verdadeiramente humano. Tinha amigos prediletos como os irmãos Lázaro, Maria e Marta. Sentia a ingratidão, sofria as dores das doenças, tinha medo e coragem e apreciava os prazeres como qualquer mortal. Certamente não desprezava as boas ceias que seus amigos seguidores lhe ofereciam. Seus amigos chegam a chamá-lo de comilão e beberrão. E gostava de festas, como qualquer um de nós. Aliás, foi numa festa de casamento que Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando a água em vinho saboroso. A encarnação tornou Deus mais semelhante a nós do que imaginamos. E isso acontece no momento em que ele comprova, no momento da sua morte e ressurreição. Então a encarnação ele tornou Deus mais semelhante a nós, comprovando, mais aí a nossa imaginação, tirando as dúvidas de alguns que realmente tinham naquela ocasião. Então Jesus era normal, um ser humano normal, tinha amigos, como todos nós temos, gostava de comer, beber. Mateus 11, 16 ao 19 relata toda essa história, como que era Jesus. Então fica por aqui a nossa aula. Nós fizemos a revisão dos conteúdos que serão para a nossa avaliação. Bons estudos para vocês. Os conteúdos são ótimos para serem estudados. E até a nossa próxima, que será a nossa avaliação.